E aí, meu querido? Boa noite, tudo bem? Tô joia. E você? Boa noite. Tudo ótimo. Eu tava te esperando no meu, eu achei que ia ser no meu, aí acabou que eu entrei, aí eu saí, aí eu vi que você tava É, ao você vivo, aí eu falou, ó, voltei. 7h30. Passou, mas estamos aí. Primeiramente, eu queria agradecer, porque na verdade essa live já estava marcada há alguns meses, né, Doutor Eurípides? A gente Sim, fez uma live no ano passado falando de metabolômica isso. e esse ano a gente já tinha marcado essa live. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e principalmente por você ter aceito a gente fazer aqui no meu Instagram, visto que nós estamos aí numa semana de imersão, de pré-curso, né? Então, muito obrigada aí pela seu convite e pela amizade de sempre, né? Vamos juntar o útil ao agradável sempre, né? Tá Estamos à aí. disposição, mas a estrela hoje é você, que a metabolômica, acho que no Brasil, se pode contar nos dedos aí, você está com certeza entre os três melhores que mexem com isso no Brasil, eu não tenho dúvida disso. Então Obrigada. fala com propriedade, né? E quem tiver interesse em aprofundar nesse tema tem que fazer esse curso, não tenho dúvida disso. Obrigada, Eurípides. Deixa eu apresentar um pouquinho, já que está sendo aqui, eu sou a convidada, mas está sendo aqui no meu Instagram. O doutor Eurípides, ele é cirurgião, especialista em modulação intestinal. Na verdade, assim, um currículo enorme, várias especialidades, né? Um super estudioso, está sempre em cursos diversos da área da gastroenterologia, da proctologia e de outras áreas, né? Então tem uma bagagem bem grande. E eu tenho certeza que nós vamos falar aqui vamos falar bastante de metabolômica, mas a sua contribuição, a sua visão clínica de todos esses contextos que nós vamos conversar hoje, né, vai ser fundamental. E até assim, eu falei, doutor Eurípides, o que a gente vai fazer lá? Vamos falar do tema, tal. Eu falei assim, gente, eu vou dar um nó na cabeça desse pessoal aí hoje. Mas vamos de boa, né, Eurípides? Vamos pincelar até para você não dar muito spoiler do seu curso, só deixar o gostinho de quero mais mesmo. Então tá bom. Por onde começamos? Qual o Então vamos assunto? lá. Qual é o assunto de start hoje? Então vamos lá. Provavelmente tem alguns seguidores meus aqui também. Fala um pouquinho de você pra gente. Tá. Meu nome é Camila Cardinelli, né? Eu sou nutricionista, sou doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. A área que eu venho estudando aí desde 2012 é a metabolômica, né? Que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Então, me encantei por esse assunto. Eu entrei num grupo de pesquisa, comecei estudando microbiota, e aí, quando eu li o primeiro artigo que falava de metabólitos microbianos num contexto de cirurgia bariátrica, que aqueles metabólitos poderiam, dependendo do metabólito, poderiam levar a um aumento do risco de câncer, era um estudo experimental, né, que fez metabolômica urinária e fecal. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei assim, gente, como que uma análise com esse potencial consegue mostrar esse risco? E depois foram feitos outros estudos dos mesmos autores, avaliando genotoxicidade, comprovando vários mecanismos. E aí eu falei, no mestrado eu quero estudar sobre isso. E aí comecei a minha busca, na verdade, nessa área, né? Eu fui a primeira pesquisadora a realizar um estudo de metabolômica fecal aqui no Brasil. Então, alguns desafios aí nesse caminho. E aí, no final das contas, o estudo ficou tão complexo que quando eu fui apresentar como projeto de mestrado, a banca da FMUSP falou, não, isso é tão complexo e tem uma relevância clínica muito grande, vai ser doutorado. Então, eu entrei como doutorado direto. E toda essa história de pesquisa, um doutorado que seria 4 anos, que dura muito mais do que isso, mas a gente, para fazer algo inovador, o caminho é esse mesmo, né? E aí, depois que eu saí do doutorado, eu tinha dois caminhos. Eu fazia o pós-doc, que demanda muito tempo,
ou eu me dedicava a entender essa ciência na prática clínica, né? E meu coração bateu mais forte. Eu amo a pesquisa, mas ia demandar, as duas coisas iam demandar muito tempo, né? Então, eu fiz essa escolha de estudar na prática clínica. Então, venho estudando na prática clínica desde 2019. Eu venho estudando essa área na prática clínica. Estamos aprendendo dia a dia, porque é um assunto complexo. Como o doutor Eurípides falou, eu não tenho professores que ensinam sobre isso. É uma questão de como eu comecei lá atrás, eu preciso ler os artigos em inglês, os livros em inglês, entender e transformar. Então, assim, é um trabalho mais que me dá muito prazer e não é à toa que eu estou aqui, né? E que eu estou caminhando e dedicando a minha vida profissional a essa área, praticamente exclusivamente a essa área, né? Excelente. E pincelando um pouquinho para o pessoal entender, metabolômica, ela mostra o final da cadeia de reações, né? O que está sobrando ou faltando nessa cadeia, e não só nossa, como das bactérias que estão metabolizando, né? Que somos um ecossistema e elas fazem parte desse ecossistema. E através disso dá para saber o que está faltando, o que eu tenho que reduzir na vida dessa pessoa. Por isso que eu creio que na minha área, na gastroenterologia, é, tem uso, assim, acho que infinito em todas as patologias, né? Por isso que foi Sim. difícil escolher uma ou duas para a gente pincelar, né? E pensando na mais prevalente no meu consultório, que seria a Uhum. constipação, Sim. primeira dúvida, melhor fazer a fecal ou a urinária, já que a fecal eu estou indo ali na fonte. Isso ainda não está padronizado? Como é que está aqui anda essa parte aí? Não, então, metabólitos microbianos, eles estão em todos os biofluidos, tá? Até no plasma, na urina, nas fezes, na saliva, em todo biofluido tem metabólito microbiano, porque as bactérias estão no nosso organismo como um todo. Então, a escolha do biofluido vai depender muito do metabólito que você está buscando. Tem alguns metabólitos que vão aparecer vão estar ali nas fezes, né? Outros vão estar com maior prevalência ali na urina, né? Então depende do que você está buscando. Essa é uma pergunta, né? E quando a gente fala em metabolômica comparando urinária e fecal e traz isso para a prática clínica, quando a gente olha para o HMDB, a gente tem uma quantidade de metabólitos urinários maior do que metabólitos fecais ali descritos, quantificados. Então, na verdade, a metabolômica no biofluido urinário, ela tem mais condições clínicas que associaram, em diferença por sexo, por idade, valores de referência e mais utilização atualmente, tá? Na prática clínica. Mas eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter testes com metabolômica fecal também. É só questão de dar um start mesmo, de escolher os metabólicos que se quer avaliar, entendeu? Mas é algo, digamos, olha, quando eu fui a primeira brasileira em 2014 a fazer o estudo de metabolômica fecal. Então, e nessa época, metabolômica urinária para a prática clínica já era utilizado há muitos anos, acho que desde 2006, entendeu? Então, em ambos os fluidos, nós temos metabólitos microbianos. E através da urina, que é o que a gente utiliza mais hoje na prática clínica, nós temos metabólitos microbianos ali de bactérias, metabólitos de fungos, né? Produtos de fungos. Então, a gente consegue fazer essa avaliação. Existe um teste também, um teste que mapeia a função gastrointestinal, que ele inclui alguns marcadores importantes, como os ácidos graxos de cadeia curta, zonulina, né?
Então, a pergunta Isso, é, né, já tem no Brasil alguns coprológicos que vêm com esse plus aí, né? que vem com esse plus. Então, sabe, tem metabólito microbiano em qualquer biofluido. É uma questão mesmo de o que eu quero avaliar, entendeu? O que eu estou procurando, né, para você fazer o estudo. Por exemplo, eu estudei ácidos, eu avaliei 180 metabólitos fecais. E nós cruzamos os dados de metabolômica fecal com metabolômica urinária com metabolômica plasmática. Muitos metabólitos estavam ali e nós encontramos significativamente alterados nos diferentes biofluidos. Entendeu? Então, E quais são os principais metabólitos que eu espero encontrar alterado numa constipação? E isso já me dá conduta também, onde seguir? O que você me conta disso? então, olha só, constipação, né? Constipação a gente poderia estar falando ali até da síndrome do intestino irritável, nós temos pacientes que têm diarreia, outros pacientes que têm constipação. Pacientes com síndrome do intestino irritável, um marcador importante é o delactato, que é relacionado à má absorção de carboidratos, podendo causar a acidose delática, né? Aí no paciente. Só que quando. Assim, a própria disbiose, Eurípides, o próprio quadro de disbiose, independente assim do marcador, ele pode estar associado à constipação. Né? A gente tem assim, o delactato, olha, está envolvido na síndrome do intestino irritável, mas vai além da microbiota, dos metabólitos microbianos. Nos marcadores de neurotransmissores, o marcador 5-hidroxiindolacetato, eu até mencionei ele ontem em um outro contexto de câncer, mas no contexto da constipação, quando ele está diminuído, ele é um marcador funcional de serotonina, da via do triptofano. Quando ele está diminuído ali numa análise metabolômica que eu utilizo, por exemplo, a urinária, ele me indica que os níveis de serotonina estão baixos, ou seja, que está tendo um prejuízo na atividade serotoninérgica e está relacionada à constipação, porque a serotonina ela participa da motilidade, tem uma leve atuação ali na contração muscular, na motilidade, né? Então, vai muito além de metabólitos microbianos. Então, até me falam assim, e se eu fizer um painel de metabólitos microbianos? Lá vai te responder algumas coisas, mas talvez não vai te responder tudo, porque uma alteração que está levando ao sintoma constipação, porque a ideia das pessoas, normal, é pensar, constipação é microbiota, né? Trato gastrointestinal, metabólico microbiano, mas vai além disso, né? Você vê, um neurotransmissor pode me indicar que e bate muito. Pacientes que eu pego com constipação, muitas pacientes, predominantemente mulheres, têm níveis reduzidos ali do 5-hidroxiindolacetato, que me conduz a uma conduta, né? Então, é bem amplo isso. Será que você falando aqui, eu estou pensando algumas coisas. Será que não vale a pena uma pesquisa? Por exemplo, eu tenho um N muito grande de pacientes com atonia colônica, que é um cólon que já não contrai direito mais, então a produção ali de neurotransmissores já deve estar toda alterada. De Uhum. fazer uma correlação entre atonia colônica e esse marcador, por exemplo, nas fezes. Porque para o diagnóstico de atonia colônica, geralmente eu preciso fazer o tempo de trânsito colônico. O paciente engole aquela cápsula cheia dos anéisinhos e tem que fazer um raio-x 3, 5, 10 dias depois para eu ver como é que tá esses anéisinhos. E talvez com um exame urinário já me Eu ia mostra. falar isso. Já te mostro, não precisa ser fecal. Pode ser urinário. O Pronto, próprio que a gente já tem na prática clínica, ele pode responder. pronto. Né? Você pode Mais avaliar. prático. Sim.
Você pode avaliar neurotransmissores, você pode avaliar marcadores de desbiose, você pode avaliar a capacidade de detoxificação hepática, porque na metabolômica a gente também avalia marcadores de detoxificação hepática. O que acontece? Você falou, alguns metabólitos são produzidos por nós, hospedeiros, outros pela nossa microbiota, outros são cometabólitos, que eles são metabólitos produzidos pela microbiota, eles sofrem um processo de conjugação hepática no fígado e eles geram cometabólitos. Tá? Então, o que acontece? Se ali no fígado eu tenho uma falha nesse processo de conjugação, eu também vou ter uma toxicidade, esse metabólito que talvez deveria ser eliminado, ele fica ali, ele gera um ambiente tóxico. Por exemplo, tem um metabólito que é o benzoato ou ácido benzoico. Quando ele passa ali pelo fígado, ele precisa conjugar com o aminoácido glicina. E ele vai ser transformado em hipurato ou ácido hipúrico. Então, isso precisa acontecer para a gente também fazer um processo de detoxificação. Então, às vezes, uma falha ali, que a gente precisava de glicina. Na verdade, ali a conjugação acontece ali, né, de glicina, mas uma biodisponibilidade reduzida de glicina no organismo pode gerar um prejuízo na conjugação que vai alterar ali o metabolismo microbiano, gerando um ambiente tóxico que pode estar relacionado à constipação também. Né? Porque é multifatorial, né? É multifatorial. A constipação é uma condição clínica que ela acontece diante de desequilíbrios metabólicos, que podem ser em metabólitos microbianos, em neurotransmissores, até na função mitocondrial ali também a gente poderia pensar, marcadores de detoxificação hepática. Então, por isso que a gente tem que olhar um global e chegar a uma conclusão, né, do que está acontecendo. E, ali, obviamente, avaliar a alimentação do paciente. Tem marcadores que a gente vê alterados, que eles indicam baixo ácido graxo de cadeia curta, butirato, propionato, acetato. Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são benéficos, né? Eles são provenientes ali de fibras não digeríveis ou de parcialmente digeríveis, são importantes para a saúde ali dos enterócitos, diversos mecanismos envolvidos. E se a gente tiver uma baixa desses metabólitos, também mais um risco aí de constipação. Pronto. E até conversamos recentemente, né? Você me apresentou um pessoal que faz relacionado à metabolômica, associando a microbioma também, né? A pesquisa do microbioma do paciente. Eu consigo fazer uma correlação, por exemplo, queda dos ácidos graxos de cadeia curta, e eu vejo lá no exame de microbiota tem uma redução de rosebúria, do Prausnitz, por exemplo. Já se faz essa correlação, esses exames? Sim, montar um quebra-cabeça, né? É a montagem do quebra-cabeça. Não só a correlação entre os metabólitos, ou seja, o que as bactérias estão produzindo com quem está ali. Quando a gente fala de exames de sequenciamento de DNA bacteriano, nós estamos falando de entender, é um reflexo das bactérias que tem no cólon, né? Nós estamos falando ali das bactérias que tem no cólon. Então, é esse cruzamento, uma informação que vai gerar um teste metabolômico junto com uma informação que vai gerar um teste de microbiota, e você cruzar essas duas coisas, né? Eles são complementares. E você pode incluir, inclusive, testes genéticos para ver se tem algum polimorfismo que também o paciente tem algum polimorfismo de impacto que está relacionado a esse quadro da constipação ou de qualquer outra condição clínica, né? E montar. Gene a gente não muda, mas a gente consegue modular a expressão do gene. Metabolômica é o que está acontecendo, é para mudar. A gente muda o metaboloma. É para isso que serve o metabolômico, para a gente entender o desequilíbrio
as vias que estão associadas e o tratamento para aquele desequilíbrio. E através da análise da microbiota intestinal, nós temos ali também quais a composição daquela microbiota. Para alguns filos, algumas espécies, existem parâmetros de referência bem estabelecidos e a gente faz esse cruzamento, né? Ótimo. E no Brasil tem algumas empresas que faz com 16 PCR que fala, né? 16S. 16S 16S. e outras usam shotgun. Para o pessoal entender, é esse termo mesmo, eu estou Na tentando puxar microbiota, tá, quando a gente fala em microbiota, podem ser utilizadas 3 metodologias: PCR, 16S e shotgun, né? PCR e 16S são técnicas diferentes, mas avaliam filos, algumas espécies, né? O 16S é uma tecnologia mais avançada, digamos assim, tá? Mas o PCR também identifica Firmicutes, Bacteroidetes, algumas bactérias de importância. Então, o 16S é um pedaço, tá? É um pedaço, tipo, isso é o 16S. Já o shotgun é uma varredura, é uma análise mais ampla, né? É uma análise mais ampla mesmo. Shotgun é isso, é uma varredura, né? Os dois têm benefícios e dificuldades, né? Uma interpretação do shotgun, análise estatística e a interpretação dos resultados é bem mais complexa. Mas a gente tem essas duas possibilidades e temos laboratórios no Brasil que oferecem essas duas possibilidades. Inclusive, hoje, alguns laboratórios estão avaliando até fungos também, né? Além das bactérias. E consegue ver viroma também, Camila? Viroma, eu acho que que eu saiba, ainda não. Eu já leio sobre viroma. Para mim, o viroma vai ser um salto. Mas eu não tenho conhecimento, eu nunca solicitei o exame que avalia viroma, né? No teste que a gente tem, é interessante assim, tem um teste que nós temos aí, o do mapeamento mesmo do trato gastrointestinal, que ele vê, por exemplo, ali para H. pylori. Eu não sei se isso chamaria viroma, porque viroma a gente entende que seria um teste só de análise de vários vírus, né? Mas existe um teste que avalia. Inclusive, eu solicitei para um paciente meu esses dias que ele avalia, por exemplo, H. pylori, aqueles subtipos. Como fala? Virologia, H. pylori, virulência? Virulência. Então, eu acho que não chega a chamar viroma essa análise, né? Mas avalia a virulência da H. pylori. Eu achei interessante para o meu paciente, porque ele fez o tratamento da H. pylori e repetiu o exame, não foi exterminada. E ele, cara, eu quero resolver. Eu falei assim, não, então essa análise aqui, um dos módulos que ele avalia é a virulência da H. pylori, além de avaliar a IgA secretora, a zonulina, esses outros marcadores que a gente comentou aí, avalia a microbiota por PCR, então avalia várias beta-glucuronidase, então assim, avalia, é bem amplo, sabe, o teste. Então nós temos diversas possibilidades aí nessa área de precisão, né? Estamos engatinhando ainda, né? Vai chegar muita novidade ainda. Né? Sim, e assim, a Suzana está falando que tem alguns vírus já avaliados. Eu não sei se ela está se referindo a esse teste que eu comentei ou se existem outros. Mas, assim, existem muitas possibilidades, né, Eurípides? Mas o entendimento do profissional, o profissional ele tem que saber o que para quem, né? Não é a gente sair atirando para todo lado. Poxa, me trouxe um sintoma. Eu vou fazer uma condição clínica. Eu vou fazer metabolômica. Eu vou fazer avaliar sequencial microbioma, avaliar um outro teste de análise da saúde do trato gastrointestinal, como o coprológico funcional, como esse que avalia zonulina, que avalia
calprotetina e outros marcadores. Então, tudo vai depender do que a gente entender que é importante para aquele paciente, né? A Certo. gente pode cruzar as informações. Ó, eu cruzo muitos dados, mas assim, tem que ter essa sensibilidade do profissional e entender dessas análises para a gente vê muita gente solicitando análise e os laboratórios, alguns até dão sugestão de tratamento, né, Eurípides? Mas Então, às vezes é um problema, porque às vezes o profissional, eu já peguei vários testes assim, né? O profissional só copia, só que é uma orientação geral. Para aquele paciente, o que está ali na sugestão, às vezes vai ser contraindicado. E o profissional precisa saber o que ele está fazendo. Por isso, eu vou utilizar teste de microbiota. Poxa, deixa eu estudar sobre microbiota. Eu vou utilizar teste metabolômico, não é porque está na moda, estudou 4 horas, virou especialista em metabolômica. Não é assim. Vamos estudar, vamos entender o que você está fazendo com o seu paciente, você precisa explicar para ele o que você está fazendo, você precisa analisar qual conduta você vai ter com aquele paciente. Então, essa é muito importante. Vocês têm que pedir, eu falo assim, começa por você, peça o seu para os profissionais. E aí, no seu, você vai querer estudar para entender o que está acontecendo com você e depois você continua nessa jornada aí, né? As sugestões auxiliam, mas elas não podem ser, não são determinantes. A decisão é do profissional que dá a carimbada ali na prescrição, né? isso. Eu sou bastante curioso, né? E primeira vez que eu entrei em contato com esses ácidos orgânicos foi uma paciente que já Você havia feito. apaixonou, né? Você ficou empolgado na época, Isso. eu lembro. Ela já havia feito e me mandou, aí eu lendo aquilo ali, ele explicando rotas metabólicas. Falei, gente, isso aqui é complexo, né? Tipo, para alguém que está começando, querer, vou pedir. Primeiro que é caro, né? Para depois chegar, você olha para o exame e o paciente pagou caro, sentou na sua frente, cheio de expectativa, não muda 1 milímetro na sua conduta, eu acho que o paciente vai querer te matar, né? É perigoso isso aí, é perigoso, porque é isso que a gente está falando. Às vezes o que está ali também de sugestão não é para aquele nosso paciente. Às vezes o tratamento é a longo prazo. Eu já peguei pacientes que chegaram com exame para mim e tal, tinham feito o exame e, inclusive, pacientes médicos, sabe? Gente esclarecida, sabe? Mas assim, que não é a área da pessoa e nem foram eles que solicitaram, tá? E eu falei, você fez? Vamos fazer? Não, já fiz. Aí mostra, vamos fazer teste genético? Não, já fiz. Eu falei, você fez teste genético? Você fez a interpretação desse teste genético? Não, só fiz o teste genético. Eu falei assim, de metabolômica. Eu fiz. Eu passei num médico, eu usei o tratamento 2 meses. Eu falei, e aí? Não, ele passou 2 meses, eu usei 2 meses. Eu falei, mas 2 meses não vai mudar isso aqui que você construiu com uma vida inteira. Esse tratamento é a longo prazo, você precisa. Aí eu expliquei, eu peguei o exame, falei assim, tá acontecendo isso, aquilo, isso aqui. Foi cruzando com sintomas, o paciente entendeu, falou assim, não, agora eu entendi, agora eu vou seguir o tratamento. Se a gente não explica, o paciente não entende nada e fica puto mesmo. E com razão, né? É claro, investimento não é barato. E nenhum desses, É, teste genético, metabolômica e de microbiota intestinal, são todos bem salgadinhos ainda, né? Já foi pior, né? A Suzana respondeu aqui que de viroma existe alguns, só que gringos e caros. Ou seja, no Brasil realmente é. Eu sou antenada, eu nunca tinha visto. Então, realmente, no Brasil, nós não temos viroma ainda. Ótimo. E uma patologia que é muito comum no meu consultório, e às vezes o paciente chega, ele quer um resultado um pouco mais imediato, né? No tratamento da SIBO, por exemplo. E muitas vezes eu preciso ser radical mesmo. Eu preciso entrar com Uhum. antibiótico de amplo espectro Mas para tem que ser, né? depois recolonizar aquilo ali devagar, entrar com imunomodulador, uma Sim, lactoferrina. perfeito. E por isso que é algo que eu aviso o paciente, você demorou alguns anos para chegar no ponto que você está.
não é em uma consulta, não é em um mês de tratamento. Eu faço um questionário, vejo o quanto ele está disposto, né, a aderir ao tratamento e tenho tido bons resultados, né? Mas a gente tem que dar essa porrada aí. O que que acaba alterando na metabolômica num paciente com SIBO? Quais são um ou dois marcadores mais importantes que eu acharia aí na metabolômica desse paciente? Ó, é comum hidroxifenilacetato, que é um metabólito aí produzido por, não sei se tem a ver com a sua prática, Giardia lamblia, é relacionado com supercrescimento, né? O próprio delactato que a gente falou, né? O próprio delactato, aí, que é um metabólito relacionado à má absorção de carboidratos, então ele gera supercrescimento. Então, e a gente tem que saber também de onde está vindo esse metabólito, né? Por exemplo, o hidroxifenilacetato, ele pode ser derivado ali de fenilalanina e tirosina, que se transforma em fenil. Já o delactato é de má absorção de carboidrato. E isso é muito importante saber a origem desse metabólito, porque o tratamento vai mudar. Se é um delactato, não, eu vou restringir carboidrato simples, né? Eu vou evitar acidófilos, lactobacilos em geral, que causam esse supercrescimento, que assim, né, eles não causam, mas o ambiente fica propício para o desenvolvimento de lactobacilos. Então, é isso aí. Depende muito do substrato. E a gente cai, de novo, que quando a gente tem um metabólito microbiano, Eurípides, a gente pensa em microbiota, tá vendo? Mas às vezes o problema está lá em cima, na metabolização, lá em cima que eu falo na rota, tá? Na metabolização de aminoácidos. Ali, às vezes, o problema começa com marcadores ali, um ciclo do ácido cítrico inadequado, né? Ali também a gente pode pensar em o próprio carboidrato que não está sendo digerido adequadamente. Então, o problema começa talvez com a má digestão do macronutriente, né? Que a má digestão desse macronutriente vai deixar resíduos ali, e desses resíduos as bactérias vão se proliferar, né? Então, Pronto. é entender a cascata inteira, né? O Tem. cressol também está muito relacionado a supercrescimento. Tem vários marcadores aí. Pronto. Agora, uma dúvida minha mesmo, aproveitar que você estuda bastante isso, tem algum metabólito específico em paciente com estroboloma? Existe, olha só, tem um metabólito que chama glucarato. Você vai entender. O glucarato, ele é um metabólito ali do módulo de desintoxicação hepática. E aí, quando ele está alto na urina, ele me indica que está tendo uma falha na detoxificação, na fase 2 de detoxificação, na glucoronidação. Talvez um marcador indireto, tá? E aí, o estradiol, por exemplo. O estradiol, a rota do hormônio é bom, né? A rota normal é ele ser absorvido e ser excretado. Se a gente tem esse marcador que me indica uma falha no processo de detoxificação hepática ali na fase 2, esse hormônio, ao invés de ser absorvido e excretado, ele pode ser reabsorvido, né? Então, eu diria talvez um marcador indireto, né? Top. E a gente tem, eu não sei se você sabe, você deve saber, não é da minha prática clínica, mas nós temos aí metabolômica para hormônios. Você já chegou a ver? Não conhecia, mas as vias metabólicas dos hormônios terminam em algo para excretar, né? Então, deve aparecer alguma coisa
e dá muita informação. Eu falo um pouquinho muito, eu cito que, né, os marcadores ali, nós temos marcadores ali, metox, hidroxi, ali derivados dos hormônios, metabólitos do DEA, metabólitos do estradiol, né, que podem ser analisados, são analisados na urina também, estão disponíveis aqui no Brasil, né, e eles também podem dizer a respeito dessa questão, né, eles podem responder aí, eles são muito úteis para avaliar risco de reposição, para fazer uma reposição hormonal mais assertiva, para entender o que o hormônio está virando, né? Até com a conduta, a paciente toma anticoncepcional, está em DIU, está fazendo o que esse hormônio está transformando. Isso é uma informação extremamente importante, o que o hormônio está virando. Eu via muito, eu fiz um curso de hormônios uma época, e assim, há um tempo atrás, a clínica ainda não tá boa, aumenta a dose, como se fosse resolver, entendeu? Qual que é a disponibilidade desse hormônio? Por que o sintoma ainda tá ruim? Ele tá aromatizando? Tem exposição, a gente pode cair, poluentes ambientais, toxinas ambientais. Então, na verdade, tô falando da metabolômica hormonal, mas a metabolômica hormonal e essa que a gente utiliza de forma, né, que não é específica para hormônios, mas que fala sobre detoxificação, fala inclusive sobre toxinas, exposição a toxinas ambientais, esses que a gente usa na prática clínica, os ácidos orgânicos, e hoje nós temos aminoácidos juntos aí no painel e alguns hormônios como cortisol e tal. Eles falam, tá tendo toxina, esse marcador aqui tá sugerindo toxina ambiental, inclusive esse glucarato, ele tá tendo toxina ambiental, ou medicação, tem alguma coisa aqui errada. Você não, já te dá um toque, entendeu? Modulação hormonal sem corrigir isso aqui pode não ser uma boa. Então a gente tem o específico para hormônio e tem esse global que nos fala o que está acontecendo como um todo para a gente definir, né? Pronto, isso. Respondi a sua pergunta. Esse assunto não é a minha área mais específica, mas eu estou casando aqui as ideias. Isso só assina embaixo na questão da modulação hormonal, que eu comecei a praticar, vamos falar assim, né? Que eu tinha muitos pacientes me cobrando isso, entre aspas, mas eu só faço o que eu domino. E hoje eu me sinto seguro, né, justamente por ter estudado essas rotas todas metabólicas aí dos hormônios, tudo. E tudo passa primeiro pela limpeza do terreno biológico. Se eu colocar hormônio num terreno biológico sujo, primeiro que os receptores vão estar todos dessensibilizados. Então, ele não vai fazer o efeito que ele tem que fazer e, com certeza, vai desviar rotas que aí a metabolômica me mostra se está desviando ou não, né? Sem dúvida. Por isso que é uma junção dos conhecimentos. Eu conheço profissionais hoje em dia, inclusive quem faz meu acompanhamento hoje dessa parte hormonal, de colegas, que ele já fala assim, vai fazer, isso aqui não tá muito legal, eu só atesto, ou não tá muito legal aqui algum hormônio, seu cortisol tá baixo, para fazer qualquer intervenção hormonal, por isso que eu me senti segura com profissionais assim. Primeiro, você já olhou sua microbiota? Não perguntou para mim, porque já sabe que eu olho, né? Fazer análise porque o profissional que não fizer isso daqui para frente, ele não está fazendo uma coisa tão precisa. Ele não está sabendo aonde que ele está colocando o hormônio. Ele não, às vezes, foi isso que você falou, o hormônio sempre é bom. O problema é se você colocar o hormônio num ambiente desequilibrado, que a rota que esse hormônio vai seguir não vai ser boa. Então, hoje em dia, a reposição hormonal vai chegar essa hora, estamos caminhando para isso, para os profissionais se conscientizarem mais de avaliar o terreno aí antes de fazer qualquer conduta. Ótimo. Então, assim, na minha opinião, né? O tempo voa, né, quando o papo tá bom. Mas a gente tem mais alguns teminhas aí. A questão das alergias, né? Pensando na questão das alergias alimentares. E pensando também no que está muito frequente no meu consultório, por exemplo, tem aumentado,
que são as eosinofilias digestivas. A, hum. a esofagite eosinofílica, gastrite eosinofílica, a colite eosinofílica. Tem algum marcador de metabólito que eu consigo, que consegue me ajudar no manejo desse paciente, que são patologias muito difíceis de manejar, viu? Eu vou te falar, assim, sobre essas condições clínicas hoje, que nosso assunto era enorme, né? Hoje eu não consigo te falar para essa condição, esse marcador, para aquela, aquele marcador. Mas, em geral, a sensibilidade, todas as sensibilidades aí, alergia, sensibilidade, essas condições, elas estão associadas a todos os metabólitos microbianos desregulados, né? Entra de novo o delactato, entra de novo o crisol, entra o índica que é um metabólito aí derivado do triptofano. O triptofano foi o que eu falei. O problema começa talvez lá em cima na digestão da proteína, né? O triptofano não digerido, ele pode gerar aí um aumento desse marcador que é o índica, né? Que está envolvido a essas questões que você trouxe. E até o próprio, essas condições clínicas, em alguns casos, são causadas por fungos. Tem participação de fungos? Você acredita Pode que ter, sim. pode É, ter, é né? porque a fisiopatologia dessas doenças ainda está em fase de pesquisa, investigação, né? Que, na verdade, é o aumento de eosinófilos por campo numa biópsia de mucosa. Que não é normal ter eosinófilo na mucosa do jeito que tem Entendi. vindo nesses exames, né? E É. De nas fungo, a gente questões. poderia pensar em D-arabinitol, que é um marcador de cândida. Inclusive, muito comum, não sei se dá para fazer alguma associação, estudos já mostraram que pacientes com autismo podem ter 40 vezes a mais o número de valor de referência de D-arabinitol. A gente está trocando, batendo um papo aí, pode ser um marcador que esteja relacionado. Assim, é difícil a gente falar, o marcador tal, porque o indivíduo é único também. Na hora que você olha ali, e às vezes tem paciente que a gente fala assim, vai dar um monte de marcador de disbiose. E às vezes não tá tanto, às vezes tá ali na detoxificação hepática, mais, ou em outros marcadores, né? É entender o indivíduo mesmo. E na alergia alimentar simples mesmo, né? De um alimento ali, que causa aquela degranulação mastocitária, tudo. Eu consigo pegar alguma coisa de metabólito também? A gente poderia falar, muitas pessoas, assim, até falando um pouquinho, por exemplo, intolerância à histamina, que tem sido Isso. virando um pouquinho, tem sido um assunto muito falado também, né? Então, assim, inclusive uma pessoa me perguntou sobre isso esses dias. Os estudos mostram aí aumento de histamina e de outras aminas biogênicas, como, por exemplo, putrescina, cadaverina, né? Porém, esses marcadores, especificamente, estudos já mostraram, porém, eles não estão presentes em análises na nossa prática clínica, tá? Então, eles existem, mas na nossa prática clínica ainda não. Se a gente falar aí de outros processos de alergias, intolerância, a gente poderia pensar em outros marcadores, como o aminoácido metionina, histidina, triptofano, isoleucina, asparagina, esse aqui, lactato, valina, que é aminoácido de cadeia ramificada. Então, por exemplo, em relação à doença celíaca, mais de 20 marcadores já foram correlacionados com doença celíaca, por exemplo, que é aí relacionada ao glúten. E desses 20 marcadores, digamos que, ou mais de 20, nós temos muitos marcadores já disponíveis na prática clínica, tá? A prolina, metionina, histidina, triptofano, isoleucina, asparagina, valina, lactato, todos esses estão presentes já nos painéis mais amplos que nós temos hoje na prática clínica. Então, nós vamos com certeza encontrar esses marcadores. Os estudos mostram que, em geral, são os que estão mais associados, mas a gente também pode encontrar outros ali
relacionados, né? Pronto. Então, é o que eu ensino para os meus alunos, né? Que eu sou professor de duas faculdades de medicina. Somos detetives. E Detetive. isso aí é alguma pista que você tem que ligar os fatos para tentar montar o esqueleto para poder ajudar esse paciente. Porque senão vai virar aquele médico que só encaixa no CID para entrar com remédio. Que esse Sim. médico está fadado aí a um futuro muito próximo, né? Próximo, muito próximo. A ter consultórios vazios ou cheios de convênios que pagam mal, né? Sim, é verdade, isso é verdade. E assim, a própria disbiose, né, doutora Eurípides, a própria disbiose aumenta a sensibilidade alimentar, né? Então, independente de, é por fungo, é por bactéria, independente do marcador, digamos, a própria disbiose, ela já aumenta a sensibilidade alimentar porque ela leva a um prejuízo na barreira intestinal, né? Ali na proteção da nosso escudo ali, prejudica o muco, algumas prejudicam a produção de muco, outros têm degradação de muco. Então, independente do tipo de disbiose, a disbiose já vai tornar vai te tornar com mais sensibilidade alimentar, né? Pronto. E o último assunto que a gente escolheu, né? Que tem a ver sim, porque todo atleta ele é desbiótico por natureza, por conta Do do, esporte. do tipo de alimentação, por conta da questão de suplementações excessivas em alguns casos, né? O pessoal sabe que eu Uhum. acompanho um atleta carnívoro Sim. e que está quebrando alguns tabus aí, os exames dele, fizemos de microbiota, fizemos exame genético e está derrubando alguns tabus. E o intuito não é falar que é o melhor jeito de se fazer, o intuito é mostrar que existem outros jeitos de fazer, que a gente adapta à genética da pessoa, que a genética É. dele é mais cetogênica, ele é feito Uhum. para isso, ele tem um sistema detox, assim, uma combinação de genes da parte detox ali impecável. Então o cara treinou hoje, amanhã já conseguiu eliminar todas aquelas toxinas liberadas ali. E as bactérias que o pessoal esperava encontrar, proteobactérias nas nuvens, tá melhor que a minha, se for olhar, a dele. Então, para essa questão É porque o atleta, individualidade. A individualidade de isso, todo mundo. e o atleta Precisa ser quer considerado. performance. Sim. Todo mundo quer performance. E não só performance. Com o nosso, a gente quer mostrar, quebrar um outro tabu que tem como ser longevo também. Ele tem Uhum. 52 anos e corre com um moleque de 20. Você olha para ele, você dá 40 anos de idade pro cara. Mas os metabólitos que a gente consegue avaliar aí no teste metabolômica, eles também podem ser usados para atletas na questão de performance? Sem dúvida. A metabolômica, hoje a gente usa o termo Sportomics. Em 2011 foi publicado pela primeira vez esse termo, Sportomics, que envolve a metabolômica, né? Então, o que acontece? As análises metabolômicas, elas visam melhorar a performance do atleta, diminuir fadiga do atleta, entender ali desequilíbrios, diminuir risco de lesão, porque você não vai, você vai falar para o atleta, olha, o seu autotreinamento te gera desequilíbrio, te gera desbiose, ele já sabe disso, ele também é a escolha dele, ele quer alta performance. A gente precisa lidar com essa escolha, amenizando o impacto do ritmo extenuante de treino, definindo melhor a dieta que encaixa para aquele paciente, quais nutrientes ele vai ter que ter um aporte maior, porque ele tem uma necessidade maior. Então, a metabolômica para o esporte, hoje os atletas de ponta, todos fazem metabolômica, né? Para isso, para melhorar a performance. E a gente tem uma outra questão aí, que você falou bem em relação à longevidade. Em geral, o atleta, depois que ele se aposenta, ele, devido a todos esses desequilíbrios aí que ele foi
foi adquirindo, né? E eu atendo a paciente que foi atleta de alta performance, inclusive, e até te encaminhei uma paciente, a gente vê que, assim, tem a questão da microbiota, tem a questão da metabolômica desregulada, né? E a gente precisa pensar nesse atleta quando ele para. Ele imagina com todos esses problemas, esses desequilíbrios no metabolismo, esse consumo, que ele tem um consumo maior de nutrientes, né? O corpo precisa de mais. E pensar nele depois que ele se aposentar, porque aí vem os problemas. Artrites, artroses, todas as ites, todas as inflamações derivadas daquele momento que ele estava ativo e não estava olhando. Então, é isso aí. Atleta, o que a gente tem que olhar muito? Função mitocondrial, muito. Como é que ele está metabolizando ácido graxo, né? Tá virando butirato, acetato, propionato, tá virando como que tá isso, né? A produção de energia desse atleta, como que tá ali o ciclo do ácido cítrico, né? Ali a gente fala o ciclo de Krebs, o ciclo da produção de energia, que também é uma das formas que a gente avalia a função mitocondrial. Está exigindo algum cofator, algum aminoácido eu preciso colocar em maior quantidade porque ele está com um bloqueio ali. Como que ele está metabolizando carboidrato, né? Os marcadores de desbiose, extremamente importante. Já foi visto que os metabólitos, eles modulam. A microbiota, pessoal, ela produz metabólitos. Mas esses metabólitos que são produzidos pela microbiota ou por nós hospedeiros, né? Elas modulam os nossos genes, a expressão dos nossos genes. Esses metabólitos, eles modulam também a microbiota intestinal, né? Então, ele está relacionado a essa questão de o atleta se sentir mais fadigado ou ter uma recuperação mais rápida, né? Ou não tem inflamação, vai ter menos risco de lesão. Eu diminuí aqui o fator que estava levando à inflamação. Amônia no atleta é extremamente importante a gente avaliar a amônia. Os atletas podem fazer acidose, podem ter acúmulo de amônia. Amônia é tóxico, é neurotóxico, leva a um prejuízo na performance, né? A gente precisa ver, a gente tem marcadores ali do ciclo do ácido cítrico. Se a gente olhar citrato, é um marcador de acúmulo de amônia. Orotato é um marcador ali do ciclo da ureia, importante para ver se está tendo um acúmulo de amônia. Então, olhar o global também, olhar neurotransmissores, atleta. Eu estava conversando, não sei se a gente tem tempo, estava conversando com uma nutricionista, que eu dei uma aula para ela, um curso que eu e o Marcelo Sadi fizemos de neurotransmissores. E ela é nutricionista e acompanha atletas olímpicos de alta performance. Ela encantou com a metabolômica, ela já tinha feito genética no atleta, microbiota, encantou com metabolômica. Não vou fazer, já estava tudo certo para fazer. E o atleta teve uma queda muito brusca de performance. E ela vai discutir o caso comigo, falando do teste genético. Dali eu já falei assim, olha, que ele estava com herpes. Eu falei assim, olha... e aí eu falei, qual que é o polimorfismo que ele tem? Que você viu aí? Tem polimorfismo na FUT2? Tem. E tá com herpes? Aí eu falei assim, olha, ele pode estar com um desequilíbrio ali na lisina, no aminoácido lisina. E ela falou assim, ele tá muito mal, ele tá depressivo. Aí eu falei assim, olha, ele pode estar com um problema ali no aminoácido lisina, que tem muita relação com o FUT2, com esse quadro de herpes. E está gerando aí um leaky brain, esse prejuízo aí na metabolização de tirosina, de triptofano, pode estar prejudicando a síntese de neurotransmissores, então está tudo casando. Então, e ele está fazendo o exame de metabolômica, a gente vai saber certinho, mas ele está nos Estados Unidos, então deu um jeito de fazer por lá e tal. Mas, assim, com 15 dias, 10 dias, ela me ligou ali, eu fiz a suplementação que a gente conversou, eu corrigi do jeito que ele já tá voltando os tempos dele. Então, olha só que legal. Depois você me conta o desfecho aí. Vou te contar. E eu tô falando legal até porque não é
aprender metabolômica para ler exame, tá, pessoal? É aprender para você ter um raciocínio clínico diferente, até independente de exame, tá? Pronto. Aproveitar o finalzinho para você falar do seu curso, como é que faz para se inscrever, quem pode se inscrever, conta para gente. O curso é para profissionais da saúde, médicos, nutricionistas, farmacêuticos, biólogos, profissionais da saúde, né? O assunto é metabolômica. Teremos uma imersão, né, no sábado, esse sábado, dia 6 às 14 horas, uma imersão gratuita. E o caminho é se inscrever na imersão, para entrar nos grupos de WhatsApp, nas listas de transmissão, porque após a imersão a gente vai estar fazendo a abertura do curso, né, do primeiro curso aí que eu estou montando desse assunto. Vão ser mais de 20 horas de metabolômica aí na prática clínica. Top. Maravilha. Camila, muito obrigado. Foi muito bom, como sempre, né? E nossas conversas no Zap também são sempre produtivas. A internet, né? O Instagram trouxe algumas amizades, né? Nunca nos vimos pessoalmente, mas te considero uma amiga já. Eu e também. Conte comigo para o que você precisar. Só agradecer mais uma vez pelo convite, a oportunidade de estar contando aqui um pouquinho, de estar batendo esse papo. Queria agradecer também a presença de todos que estiveram aqui com a gente, né, prestigiando, comentando, atualizando a gente também. Ó, diz que tem viroma aqui no Brasil. Eu vou procurar a Suzana para saber. Então, só agradecer, tá, Eurípides, e todo mundo que esteve aí com a gente hoje, essa noite. Muito obrigada. Gratidão e carpe diem. Gratidão, querido. Obrigada. Pessoal, boa noite. Obrigada pela presença aí de todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.